Saldo Mas positivo. teve essa parada da informação, que isso é legal, assim, verdade. porque televisão não fala essas coisas que a gente tá falando aqui, né, cara? Acho que não é interessante pra eles, Você sabe que né? eu vi uma reportagem no Fantástico falando sobre esse lixão de roupas no deserto do Atacama? Tá chegando lá. Você participou dessa reportagem, Eu não participei. participou? E assim, olha só que legal. Fantástico falando sobre isso. Como é importante essa informação chegar pra população em massa, né? Mas é uma vez Cara, por ano, né, velho? A gente é. tinha que falar mais, né, cara? Mas aí você sabe por Tinha- que não chega, né? Né? Grana. Então, Patrocínio. grana. Você não pode falar do agronegócio na Globo. Não, mas nem dá roupa, pô. É, Tem um monte de exato. patrocinador lá exato. dentro. Mas eu vou te falar. Aqui no Brasil, apesar de a gente viver essa realidade, que é essa que a gente entender um pouco mais, você tem várias pesquisas do Brasil, mas você tem do mundo também. E o problema não é aqui no Brasil. Esse problema ele é mundial. Mundial. E lá fora, será que eles têm essa consciência? Porque eu vou te contar uma coisa. Eu vejo muita cobrança, principalmente em cima do Brasil, porque a gente tem a maior reserva verde do mundo. A gente ainda, apesar de que desmata muito e faz muita coisa errada, a gente ainda trabalha muito melhor do que o resto do mundo sobre isso. A gente tem uma visão melhor do que a grande maioria sobre cuidado do ecossistema. Sim. Tem A as gente tem fazendas algumas verdes, leis. né, tal, Não, a sobre Europa já isso, desmatou né? tudo, né? Então, e Hã? eu te A falo... Europa já desmatou Então, tudo em anos. E lá fora, porque eu vou te falar, até porque a gente não é o exemplo do mundo. A gente pode mudar muito aqui e lá fora. Você percebe se tem uma mudança, se as pessoas começaram a ter essa conscientização mais acelerada depois do Covid, Olha, ou você não teve isso? Então, o que eu sinto, tá? Eu sinto que a gente tá o Brasil agora, se a gente soubesse aproveitar de maneira consciente e sábia todos esses recursos naturais que a gente tem aqui, a gente viraria a maior potência desse mundo. Porque é isso, a gente tem a Amazônia, que se a gente souber explorar a Amazônia, a floresta em pé, com todos os saberes, conhecimentos, medicinas, é isso, látex da seringueira que dá pra fazer tênis, não precisa desmatar, né? Se a gente soubesse disso, a Amazônia, o Brasil poderia ser exemplo pro mundo. Só que a gente tem aqui uma grande desigualdade. Tem a questão da causa indígena, que nos coloca muito junto do problema, assim. Às vezes eu participei uma vez de um podcast em Portugal, na verdade, eu do Brasil e as meninas de Portugal, que falava de sustentabilidade. Eles não têm... A gente está no fronte da guerra aqui, entendeu? A gente tem muito mais conhecimento e propriedade para falar dessas mudanças do que eles que estão longe, estão achando ali, porque porque eu vou comprar a granel e eu não uso saquinho plástico. Gente, você vai falar de saquinho plástico para uma população que não está tendo... A única alternativa de comida que tem é a mortadela no isopor? Sabe, a gente tá muito mais próximo desses problemas sociais e ambientais do que eles que estão lá, que já desmataram. Então é muito fácil para o europeu falar, agora a gente não anda mais de avião. Nossas viagens de aviões são muito conscientes, porque... O que você tá fazendo pro mundo? Vocês são colonizadores, amores, Isso. sabe? Vocês colonizaram, vocês chegaram aqui, vocês invadiram terra, vocês mataram indígena que tava cuidando... Agora vocês vão falar de sustentabilidade pra gente? Não, e outra coisa, eles estão ricos já, eles são países ricos. Exato. E a gente, assim, uma das formas que eles encontraram de fazer isso foi explorando, foi fazendo tudo mais. Os países mais pobres. E é interessante isso, porque sabe o que eles fazem até hoje? Eles continuam explorando a gente. Parte da gente não conseguir desenvolver de forma correta é a exploração não do Brasil para si só, mas o Brasil sendo explorado por outros países. Exato. E aí a gente fala, mas então a Europa vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas eles vão continuar produzindo peça para avião, não vão? Quem é que vai produzir essas peças? Eles não, mas nós sim, né, para eles. Exato. Então existe isso, entendeu? Que a gente tem que ser muito crítico quanto a isso. Só que se a gente souber usar essa potência chamada Brasil de uma maneira sábia, a gente pode ser exemplo de sustentabilidade para esse mundo, entendeu? Porque a gente tem a maior reserva florestal do mundo. A gente tem os biomas ainda que estão sendo destruídos. A gente tem as populações tradicionais que ainda são muito invisibilizadas, mas que têm saberes ancestrais, como... os geraizeiros no cerrado, os apanhadores de sempre vivas, os indígenas, as raizeiras são mulheres que vão passando esse conhecimento de mãe para filha nas Chapadas Veadeiras, no cerrado, onde elas vão para dentro da floresta para pegar raízes para fazer as garrafadas, sabe aquelas garrafadas? Sei, que cura até mal olhado. Exato! Isso daí, elas precisam da floresta em pé para esse conhecimento, gente. Pomada do... Como é que chamava a pomada? Vovô Pedro, mano. Vovô Lá, que lá, Pedro, né, cara? lá em casa tem, mano.
Cura mesmo, ó, o negócio é bruto, né, cara? Não, tira dor no lombar, dor no pé, mal olhar, dor na espinha, cadeira, oi que desceu, dente que subiu, cabelo que não penteia, tudo isso ele conserta. Limpeza de útero, tudo. E assim, a gente não pode deixar isso morrer, porque isso é o futuro do mundo, sabe? É aí. A gente já tá muito errado. Se a gente tem algum jeito de endireitar, é por esse lado aí, olhar essa população ancestral e como eles viviam, e como eles têm os saberes da natureza. Por isso que eu acho tão importante essa causa. Eu sei lá, eu acho que o mundo não quer que o Brasil seja de exemplo, não, velho. Tá... Não pode. A galera jogando contra isso aí, sabe? A gente viveu, a gente surgiu para ser explorado e a gente ainda não teve força, que é o que a Giovana fala, pra gente entender, usar a nossa inteligência, nossa capacidade pra ser realmente o que a gente tem que ser, nosso lugar no mundo. Pra isso acontecer, a gente tem que se unir primeiro, assim, sabe? Com certeza. E isso é o mais foda, porque a gente tá cada vez mais se separando do que se unindo. Muito. Mano, a gente, velho, é muito escroto isso aí, velho. Sabe? A gente tá muito separado. Mas não é fácil, cara. Eu vou te falar, é você contra as... É como se você tivesse que brigar agora, na minha visão, é como se você tivesse que brigar com o seu pai e o seu avô. Foram as pessoas que te educaram. E você foi educado para responder e obedecer essas pessoas. Essa é a visão que o Brasil tem lá fora. Você entende? Se ele vira e fala assim, não vou fazer isso para vocês mais. Eles viram e falam assim, você não vai fazer não? Total. Eles não vão fazer nada, eles vão te perguntar isso. Você não vai fazer não? Total. E você já com... Vamos falar uma coisa que ninguém gosta que eu diga do brasileiro, mas a gente tem a síndrome de vira-lata. Total. Aí a gente vai assim, não, tudo bem, a gente vai fazer então. Porque a gente tem medo de alguma retaliação. Medo das sanções, o Brasil sofreu sanções do mundo inteiro. Entendeu? Então é um sistema muito difícil de ser quebrado. São pequenas ações, talvez, que vão fazer a gente ficar um pouco melhor ou pior, né? Mas são ações que têm que acontecer para modificar pelo menos o cenário. E aí a conscientização, por exemplo... em menos de 10 anos, que as crianças têm que ter um mundo melhor. Sim. E a luta, quando a gente fala da luta ambiental, eu acho que a gente está falando dessa separação, a luta ambiental é a que une todo mundo. Porque a gente está falando da sobrevivência de todos os seres humanos do planeta Terra. A gente precisa dessa terra saudável, senão os nossos filhos vão viver num planeta hostil. Então é uma luta que pode unir todo mundo, sabe? É a nossa luta mãe, a luta base.